Em uma visão que durou quase 2 horas, Ellen G. White foi transportada além dos limites do tempo e do espaço para contemplar o conflito cósmico mais épico já travado no universo. O que ela viu naquele momento transcendental moldaria não apenas sua compreensão da realidade, mas revelaria os bastidores invisíveis de uma guerra milenar entre o bem e o mal que determina o destino de cada alma humana. A profetisa descreveu que, durante esta visão extraordinária, foi como se um véu cósmico tivesse sido removido de diante de seus olhos espirituais. Ela contemplou a origem do mal no próprio coração do céu, testemunhando eventos que ocorreram muito antes da criação da Terra. Vi que o grande conflito começou no céu, quando Lúcifer, o querubim ungido, se rebelou contra o governo de Deus, registrou ela, observando como a discórdia penetrou pela primeira vez no universo perfeito. Ellen White testemunhou Lúcifer em sua glória original, brilhante como nenhum outro ser criado, cobrindo com suas asas resplandecentes o próprio trono de Deus. Ela o viu liderando os coros celestiais em adoração, sua beleza ofuscando a de todos os outros anjos. Mas em suas visões, ela também contemplou o momento exato quando o orgulho começou a crescer no coração deste ser magnífico. Vi que Lúcifer começou a questionar por que ele, sendo tão glorioso e poderoso, deveria se submeter ao Filho de Deus, revelou ela. A profetisa observou como pensamentos de inveja e ambição se infiltraram gradualmente na mente do querubim cobridor, transformando sua admiração pela glória divina em desejo de possuí-la para si mesmo. A visão revelou a Ellen White como Lúcifer iniciou uma campanha sutil de propaganda celestial. Ela o viu se aproximando discretamente de outros anjos, plantando sementes de dúvida sobre a justiça do governo divino. Suas palavras eram cuidadosamente escolhidas, suas insinuações aparentemente razoáveis, seus questionamentos superficialmente legítimos. Vi que Satanás apresentava argumentos que pareciam lógicos e justos, descreveu ela. Ele questionava se Deus realmente amava suas criaturas, se suas leis eram necessárias, se sua autoridade era benevolente. A profetisa contemplou como 1/3 dos anjos celestiais foram gradualmente seduzidos por essas filosofias aparentemente iluminadas. Ellen White testemunhou a paciência extraordinária de Deus diante desta rebelião crescente. Ela viu o Criador tentando repetidamente raciocinar com Lúcifer, oferecendo-lhe oportunidades constantes de arrependimento. Contemplou reuniões celestiais onde a misericórdia divina se estendia ao querubim rebelde, implorando-lhe que abandonasse seu curso destrutivo. Vi que Deus suportou a rebelião de Lúcifer por muito mais tempo do que eu imaginava possível, registrou ela. Sua paciência era infinita, seu amor inalterável, mesmo diante da ingratidão e rebelião mais flagrantes. Mas a visão também revelou que havia um ponto além do qual a misericórdia não poderia ir sem comprometer a justiça e a segurança do universo inteiro. A profetisa contemplou o momento culminante quando a guerra aberta finalmente eclodiu no céu. Ela viu Miguel, que é Cristo, liderando os anjos leais numa batalha cósmica contra as forças de Lúcifer. Esta não era uma guerra física como as terrestres, mas um conflito de princípios, onde a verdade confrontava o erro, a lealdade enfrentava a rebelião, o amor combatia o egoísmo. Vi que houve guerra no céu, e que Satanás e seus anjos foram expulsos, descreveu Ellen White. Ela contemplou o momento exato quando Lúcifer e seus seguidores foram banidos para sempre da presença divina, suas posições celestiais perdidas, sua glória transformada em trevas, sua música em lamentação. A visão transportou Ellen White através dos milênios, revelando como este conflito cósmico se desenrolou na Terra recém-criada. Ela contemplou Adão e Eva no Éden, vivendo em comunhão perfeita com seu Criador, ignorantes da existência do mal. Viu a serpente se aproximando furtivamente da árvore proibida, carregando em si toda a malícia acumulada da rebelião celestial. Vi que Satanás escolheu a serpente porque ela era mais bela e aparentemente inofensiva de todas as criaturas, revelou ela. A profetisa observou como o tentador apresentou os mesmos argumentos que havia usado no céu: questionamento da palavra de Deus, promessas de exaltação pessoal, insinuações de que o Criador estava escondendo algo benéfico de suas criaturas. Ellen White testemunhou a queda de nossos primeiros pais com uma clareza dolorosa. Ela viu Eva estendendo a mão para a fruta proibida, contemplou o momento exato quando a desobediência entrou no mundo humano. Vi que no momento em que ela comeu, algo morreu dentro dela, descreveu a profetisa. A conexão direta com Deus foi rompida, e as trevas espirituais começaram a envolver a humanidade. A visão revelou as consequências cósmicas desta escolha humana. Ellen White contemplou como a natureza inteira foi afetada pela entrada do pecado.
Animais que antes viviam em harmonia começaram a se devorar mutuamente. Plantas desenvolveram espinhos. O próprio solo passou a resistir aos esforços humanos. A morte, antes desconhecida, tornou-se uma realidade inevitável. Vi que toda a criação gemia e sofria como resultado da rebelião, registrou ela. Mas a profetisa também contemplou algo que encheu seu coração de esperança indescritível. Viu o plano da redenção sendo imediatamente colocado em ação. Observou o próprio Filho de Deus se oferecendo voluntariamente para pagar o preço da restauração humana. Ellen White foi transportada através da história humana, testemunhando como o grande conflito se manifestou em cada geração. Ela viu Caim matando Abel, contemplou Noé pregando por 120 anos antes do dilúvio, observou Abraão sendo chamado para deixar sua terra natal e seguir a promessa divina. A profetisa contemplou o Egito, onde viu os descendentes de Abraão sendo escravizados e oprimidos. Mas também testemunhou as 10 pragas, observando como cada uma delas era um golpe direto contra os deuses falsos do Egito, uma demonstração da supremacia do Deus verdadeiro sobre as forças das trevas. Vi que cada praga revelava a impotência dos ídolos egípcios, descreveu ela. O Nilo, adorado como divindade, foi transformado em sangue. O sol, reverenciado como Deus supremo, foi obscurecido por trevas sobrenaturais. Os próprios feiticeiros reconheceram que ali estava o dedo de Deus. Ellen White testemunhou o êxodo israelita, contemplando uma nação inteira sendo libertada da escravidão através de milagres extraordinários. Ela viu o Mar Vermelho se dividindo, observou a coluna de nuvem e fogo guiando o povo pelo deserto, contemplou o maná descendo do céu diariamente durante 40 anos. A visão transportou a profetisa ao Monte Sinai, onde ela contemplou a entrega da lei divina. Viu Moisés subindo sozinho a montanha envolta em fogo e fumaça, observou o próprio dedo de Deus gravando os 10 mandamentos em tábuas de pedra. Vi que a lei é uma transcrição do caráter de Deus, registrou ela, e que cada mandamento reflete um aspecto de sua natureza perfeita. Ellen White testemunhou a construção do tabernáculo no deserto, compreendendo que cada detalhe era um símbolo profético da obra redentora de Cristo. Ela viu os sacrifícios diários sendo oferecidos, contemplou o sangue sendo aspergido sobre o altar, observou o sumo sacerdote entrando uma vez por ano no lugar santíssimo. Vi que todo o sistema sacrificial apontava para o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo, revelou ela. A profetisa compreendeu que cada cordeiro morto representava o futuro sacrifício de Cristo, cada gota de sangue derramado prefigurava sua morte expiatória na cruz do Calvário. A visão transportou Ellen White através dos séculos da história israelita. Ela contemplou o reino de Davi, observou a construção do Templo de Salomão, testemunhou a divisão do reino e as subsequentes apostasias que levaram ao cativeiro babilônico. Em cada época, viu o mesmo padrão, Deus chamando seu povo de volta à lealdade, enviando profetas com mensagens de advertência e esperança. Vi que em cada geração, Deus teve seus fiéis, observou ela. Mesmo nas épocas mais escuras, sempre houve aqueles que se recusaram a dobrar os joelhos diante dos ídolos. A profetisa contemplou Daniel na corte babilônica, os 3 hebreus na fornalha ardente, Esther arriscando sua vida pelo seu povo. Ellen White foi então transportada ao momento mais sublime da história humana, a encarnação do Filho de Deus. Ela contemplou a manjedoura em Belém, viu o bebê Jesus deitado sobre a palha, observou pastores simples e reis magos adorando juntos o Salvador prometido. Vi que quando Cristo nasceu, uma nova era começou no grande conflito, registrou ela. A profetisa observou como Satanás imediatamente reconheceu a ameaça que esta criança representava para seu reino. Contemplou Herodes ordenando o massacre dos inocentes, tentando destruir aquele que havia nascido para ser rei. A visão revelou a Ellen White os 33 anos da vida terrestre de Cristo com detalhes extraordinários. Ela o viu crescendo em Nazaré, trabalhando como carpinteiro, estudando as Escrituras, preparando-se silenciosamente para sua missão redentora. Contemplou seu batismo no Jordão, testemunhou a tentação no deserto, observou o início de seu ministério público. Vi que cada momento da vida de Cristo era um golpe contra o reino de Satanás, descreveu ela. A profetisa contemplou Jesus curando os enfermos, ressuscitando os mortos, alimentando multidões, perdoando pecadores. Cada milagre era uma demonstração do poder do bem sobre o mal, cada palavra de amor um contraste com o ódio satânico. Ellen White testemunhou as tentativas constantes de Satanás para derrotar Cristo.
Ela viu o tentador oferecendo todos os reinos do mundo em troca de adoração, observou líderes religiosos sendo influenciados para se opor ao Messias, contemplou multidões sendo incitadas contra aquele que havia vindo salvá-las. A profetisa foi transportada ao Getsêmani, onde contemplou a agonia mais intensa já experimentada por um ser humano. Viu Cristo suando gotas de sangue enquanto lutava com a perspectiva de carregar os pecados do mundo inteiro. Vi que ali ele enfrentou sozinho toda a fúria do inimigo, registrou ela. O peso dos pecados da humanidade estava esmagando sua alma divino-humana. Ellen White testemunhou o julgamento de Cristo, observando como a injustiça humana atingiu seu ápice na condenação do único homem perfeitamente justo. Ela viu Pilatos lavando as mãos, contemplou a multidão gritando "Crucifica-o", observou soldados romanos zombando do Rei dos Reis. A visão transportou a profetisa ao Calvário, onde ela contemplou a crucificação com uma clareza que a fez chorar abundantemente. Viu os cravos sendo pregados, observou a cruz sendo erguida, contemplou o Salvador sofrendo não apenas dor física, mas a agonia espiritual de carregar os pecados de toda a humanidade. Vi que quando Cristo clamou "Está consumado", Satanás compreendeu que havia sido derrotado, revelou Ellen White. A profetisa observou como a morte de Cristo, que parecia uma vitória das trevas, era na verdade o golpe fatal no reino do mal. O preço da redenção havia sido pago integralmente. Ellen White testemunhou a ressurreição de Cristo na manhã do terceiro dia. Ela viu anjos poderosos descendo do céu, contemplou a pedra sendo removida do sepulcro, observou o Salvador emergindo triunfante da morte. Vi que sua ressurreição foi a garantia de que todos os que nele creem também ressuscitarão, registrou ela. A visão revelou como a morte e ressurreição de Cristo alterou completamente o equilíbrio de poder no grande conflito. Ellen White viu Satanás sendo legalmente derrotado, suas acusações contra a humanidade sendo silenciadas, sua autoridade sobre a morte sendo quebrada para sempre. A profetisa foi transportada através da era cristã, testemunhando como o evangelho se espalhou pelo mundo romano. Ela contemplou os apóstolos pregando com poder sobrenatural, observou milhares se convertendo no dia de Pentecostes, viu a igreja primitiva crescendo rapidamente apesar da perseguição intensa. Vi que quanto mais os cristãos eram perseguidos, mais rapidamente o evangelho se espalhava, observou ela. Ellen White contemplou mártires sendo queimados vivos, santos sendo devorados por feras no Coliseu, famílias cristãs sendo separadas e torturadas. Mas também viu como sua fé inabalável impressionava até mesmo seus algozes. A visão revelou a Ellen White o período mais sombrio da história cristã, os séculos de supremacia papal. Ela testemunhou como a igreja gradualmente se corrompeu, misturando verdades bíblicas com tradições pagãs, substituindo a autoridade das Escrituras pela autoridade humana. Vi que durante séculos, a Bíblia foi escondida do povo comum, registrou ela. A profetisa contemplou manuscritos bíblicos sendo queimados, tradutores sendo executados, leigos sendo proibidos de ler as Escrituras. Observou como superstições e tradições humanas gradualmente substituíram a simplicidade do Evangelho. Ellen White testemunhou a Inquisição com horror indescritível. Ela viu tribunais religiosos condenando cristãos fiéis à morte, contemplou instrumentos de tortura sendo usados para forçar confissões, observou fogueiras sendo acesas para queimar hereges que ousavam seguir sua consciência em lugar da tradição. Vi que durante esses séculos escuros, Deus teve seus fiéis testemunhas, revelou ela. A profetisa contemplou valdenses escondidos nos vales dos Alpes, copiando pacientemente manuscritos bíblicos à mão. Viu cristãos simples mantendo viva a chama da verdade em suas casas humildes, transmitindo oralmente as Escrituras para seus filhos. A visão transportou Ellen White ao período da Reforma Protestante. Ela contemplou Martinho Lutero pregando suas 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, observou John sendo queimado na fogueira por pregar a verdade bíblica, viu William Tyndale traduzindo a Bíblia para o inglês comum. Vi que a Reforma foi um despertar espiritual orquestrado pelo próprio Deus, registrou ela. A profetisa observou como a invenção da imprensa permitiu que a Bíblia fosse distribuída amplamente pela primeira vez em séculos, quebrando o monopólio papal sobre as Escrituras. Ellen White testemunhou as guerras religiosas que se seguiram à Reforma, contemplando católicos e protestantes se matando em nome de Cristo. Ela viu como Satanás conseguiu perverter até mesmo o movimento de restauração da verdade, transformando diferenças doutrinárias e motivos para derramamento de sangue. A profetisa foi transportada aos séculos seguintes, observando como o protestantismo gradualmente perdeu seu poder espiritual inicial.
Viu denominações se multiplicando, doutrinas sendo diluídas, o formalismo religioso substituindo a experiência pessoal com Deus. Vi que no fim dos tempos haveria um reavivamento final da verdade bíblica, profetizou Ellen White. Ela contemplou o surgimento do movimento adventista, observou William Miller estudando as profecias de Daniel e Apocalipse, viu milhares de pessoas despertando para a iminência da segunda vinda de Cristo. A profetisa testemunhou a grande decepção de 1844, quando Jesus não voltou conforme esperado. Ela viu a dor e confusão dos adventistas sinceros, observou muitos abandonando sua fé, contemplou outros persistindo em estudo e oração para compreender o erro em seus cálculos. Ellen White foi então transportada ao santuário celestial, onde contemplou Cristo iniciando sua obra final de intercessão no lugar santíssimo. Ela viu o julgamento investigativo começando, observou livros sendo abertos, contemplou cada caso individual sendo examinado com justiça perfeita. Vi que estamos vivendo na hora do juízo de Deus, declarou ela. A profetisa observou anjos registrando cada pensamento, palavra e ação de cada ser humano. Contemplou Cristo intercedendo pelos pecadores arrependidos, viu Satanás acusando-os diante do trono divino. A visão revelou a Ellen White os eventos finais do grande conflito. Ela contemplou uma última tentativa desesperada de Satanás para enganar o mundo inteiro. Viu falsos milagres se multiplicando, observou uma união religiosa mundial se formando para perseguir os fiéis, testemunhou leis dominicais sendo aprovadas globalmente. Vi que a crise final girará em torno da adoração, profetizou ela. A profetisa contemplou duas classes de pessoas se formando: aqueles que adoram a Deus conforme sua palavra, guardando seus mandamentos, e aqueles que seguem tradições humanas, aceitando a autoridade de instituições terrenas sobre a autoridade divina. Ellen White testemunhou as 7 últimas pragas sendo derramadas sobre os ímpios. Ela viu a terra sendo devastada por calamidades sem precedentes, contemplou a civilização humana entrando em colapso total, observou a própria natureza se rebelando contra aqueles que rejeitaram seu Criador. A profetisa foi transportada ao momento climático da história humana, a segunda vinda de Cristo. Ela o viu descendo do céu com poder e grande glória, contemplou toda a terra sendo iluminada por sua presença, observou os ímpios tentando se esconder nas cavernas e rochas. Vi que quando Cristo aparecer, não haverá mais dúvidas sobre quem é o vencedor final, registrou ela. Ellen White contemplou os mortos justos ressuscitando, observou os santos vivos sendo transformados instantaneamente, testemunhou o arrebatamento de todo o povo de Deus. A visão transportou a profetisa através do milênio, onde ela contemplou os santos julgando os ímpios no céu enquanto a terra permanecia desolada. Viu Satanás sendo confinado ao planeta devastado, forçado a contemplar as consequências de sua rebelião milenar. Ellen White testemunhou a ressurreição final dos ímpios após os 1000 anos. Ela viu Satanás sendo solto por pouco tempo, observou enganando as multidões ressuscitadas para um último ataque contra a cidade santa. Contemplou fogo descendo do céu para consumir definitivamente todo vestígio de mal no universo. Vi que após a destruição final do pecado, Deus criaria novos céus e nova terra, revelou ela. A profetisa contemplou um mundo perfeitamente restaurado, onde a justiça habitaria para sempre. Viu os redimidos vivendo em harmonia perfeita, explorando as maravilhas do universo, crescendo em conhecimento e felicidade por toda a eternidade. A visão mostrou a Ellen White o resultado final do grande conflito: o mal completamente erradicado, o bem totalmente vindicado, o amor triunfando sobre o ódio, a verdade prevalecendo sobre o erro, a vida vencendo a morte para sempre. Vi que quando tudo terminar, o universo inteiro reconhecerá que Deus sempre esteve certo, concluiu ela. Cada joelho se dobrará, cada língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, e a grande controvérsia que começou no céu será finalmente resolvida para toda a eternidade. Ellen White encerrou sua descrição da visão do grande conflito com uma solene advertência e uma gloriosa promessa: embora a batalha ainda reine ao nosso redor, a vitória final já está assegurada. Cristo venceu na cruz, e todos aqueles que escolherem ficar do seu lado compartilharão de sua vitória eterna. O grande conflito está chegando ao fim, e em breve veremos com nossos próprios olhos o triunfo final do bem sobre o mal, da luz sobre as trevas, do amor sobre o ódio.